good morning, good afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E este é mais um Palavra Abençoada, amém? E o Palavra Abençoada de hoje, o Senhor colocou um tema forte ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje será: não seja um crente e dramático, amém? Sem mais delongas, vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29, que vai dizer: E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender mais de Ti. Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações, Senhor. Que neste momento nossos olhos e ouvidos espirituais possam ser abertos para compreendermos aquilo que o Senhor já reservou para nosso coração neste dia. Senhor, Pai querido, Pai amado, que nada venha tirar a nossa atenção neste momento e que ao findar desta mensagem não sairmos da mesma maneira em que chegamos. Senhor, que tudo aquilo que o Teu Espírito ministrar, nós possamos não somente ouvir, mas também praticar no nosso dia a dia. É o que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como nós vimos aqui, esta mensagem, o qual o Senhor colocou em meu coração: não seja um crente e dramático. Antes de adentrarmos o versículo qual foi lido, vamos primeiro entender o que é ser um crente e dramático. Quando nós consultamos o nosso dicionário, que nós vamos ver o significado de dramático, significa um comando automático, né? Você que entende um pouco mais de carro, sabe que um carro dramático, ele é um carro automático, ele não tem um câmbio de marcha. O condutor ali, ele acelera e ele simplesmente vai embora, sem nem saber em qual marcha ele está, porque aquele carro, ele tem este câmbio automático. E muitas das vezes nós cristãos nos encontramos na mesma situação. Estamos com o nosso câmbio espiritual automático ligado. O que isso quer dizer? Nós vamos a todos os cultos, vamos nas consagrações, iremos nas escolas dominicais, mas nós já estamos no automático. Da mesma maneira em que nós adentramos a casa do Senhor, nós saímos. Nós vamos lá, louvamos a Deus, prestamos um culto, mas já não conseguimos mais crer verdadeiramente no nosso Senhor. Não conseguimos mais entender por que verdadeiramente nós estamos indo ali àquele culto. Ele já está no modo automático. Ele já está morto espiritualmente. Aquilo já virou rotineiro na sua vida. Ele já se acostumou a isso desde quando se converteu a Jesus. E é por isso que muitas das vezes nós vamos ver pessoas que servem a Deus por anos e nada muda na vida dela. Porque ela serve mais como uma obrigação, como algo já automático, e não ali naquele fervoroso primeiro amor constante em sua vida. O primeiro amor é algo que nunca deve morrer na vida do cristão. Não importa quanto tempo você está servindo ao Senhor Jesus, você tem que viver constantemente no primeiro amor. Como foi lido aqui em Gênesis capítulo 25, Esaú, ele era um cristão, o qual
tinha já reservado para a vida dele. Nós vamos ver que, quando um pouquinho versos anteriores ali, desde quando Esaú e Jacó nascem, Esaú ele nasce primeiro, mas Jacó vem segurando o seu calcanhar. E por Esaú nascer primeiro, a primogenitura era por direito dele. Amados, naquela época, primogenitura era algo sagrado. O primogênito, ele era sucessor do seu pai nos negócios, para conduzir a tua família. Após a morte do seu pai, o primogênito, ele assumia toda a responsabilidade. Ele virava ali o homem da casa. E Esaú já tinha isso por direito. Ele já havia nascido primeiro. Deus já tinha dado esta posição para ele. Mas Esaú, estando ali no estado automático, ele não consegue ver além. Ele consegue ver somente a necessidade atual dele. Ele só consegue enxergar o que ele precisa naquele momento. E ali ele despreza algo tão precioso, algo tão importante. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Deus tem um lindo chamado para a nossa vida. Deus nos levanta para uma missão muito importante, mas nós não conseguimos mais enxergar. Nos acomodamos. Eu já estou salva em Cristo Jesus, eu já vou a todos os cultos, não preciso fazer mais nada. Mas não é bem assim no âmbito espiritual. No âmbito espiritual nós precisamos estar sempre avançando. Nós não podemos nos conformar com a posição em que estamos. Nós temos que ter em nosso coração fervente desejo de trabalhar na seara do Senhor. Amém? E Jacó tinha esse desejo em seu coração. Em contrapartida de Esaú, Jacó ele não era dramático. Jacó ele vivia fervoroso, ele queria sempre mais. E vendo ali uma oportunidade de ter uma primogenitura, ele faz ali, aquele acordo com o seu irmão. E nós vamos ver o como Jacó foi abençoado daquele dia em diante. Porque Jacó, ele soube se colocar na brecha. Às vezes o chamado não é para você, é para o teu irmão. Mas o seu irmão, ele está cochilando, ele está dormindo. E aí você se coloca na brecha e as promessas do Senhor começam a se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele está buscando verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores, ele não deixa a sua fé ser abalada. Ele não deixa de aproveitar a oportunidade a qual é dada. Não importa qual é a oportunidade, não importa qual é o momento que ele está enfrentando. Ele está sempre de pé para servir ao Senhor. E Jacó, ele se pôs em toda a caminhada dele de pé para servir o Senhor. Nós vamos ver no capítulo 29, a partir do verso 21, que Jacó, ele não se conformava. Ele queria sempre mais. Jacó, ele vai ali para a casa do seu tio Labão, e ali ele almeja a filha de Labão, Raquel. E Labão engana Jacó ali, faz com que ele serve a ele 7 anos, e achando Jacó que é por Raquel, e na hora do casamento ele recebe Leia como sua esposa. Porque Jacó se precipitou, não procurou saber como que era ali o costume daquela cidade, o qual primeiro se casava as filhas mais velhas e depois a mais nova. Então ele ali naquele desejo, naquela emoção, ele simplesmente vai servir 7 anos ao seu tio em espera de Raquel. Mas Jacó, após o seu casamento, após ali a sua noite de núpcia, que ele vê que ele se casou com a outra, ele não se prostra, ele não se frustra. Ele não usa isso como desculpa para parar. Ele vai até o seu tio questionar, o seu tio fala: olha, você não procurou saber como a coisa aqui funcionava. Aqui primeiro a gente casa a mais velha. Se você de fato quer a minha filha Raquel, então me servirá mais 7 anos. Mas Jacó, ele era
focado naquilo que ele queria. E mesmo sabendo que 7 anos a mais ele teria que servir e que não seria fácil, ele não abre mão daquilo que ele almejava. É isso que Deus espera de nós. Não importa a crise em que você está enfrentando, não importa o problema que está assolando a sua vida, você não pode se prostrar, ainda que seja difícil, permaneça de pé, permaneça ali, avançando naquilo que o Senhor já colocou em tuas mãos, porque nós, verdadeiros adoradores, não podemos nos prostrar. Não devemos esperar somente as maravilhas de Deus, porque o próprio Jesus nos disse que aqui teríamos aflições. Então não seja um crente dramático. Está tudo ruim dentro da minha casa, eu vou lá prestar mais um culto. É só mais um domingo. Não, é o domingo ao qual você irá buscar a sua bênção. É o domingo ao qual você colocará aos pés do Senhor a sua necessidade. Saia da sua posição de comodismo e busque mais. Ou você não está enfrentando nenhum problema, não tem o que você buscar, mas você quer crescer ainda mais. Você é um missionário, mas você quer fazer mais. Você está sempre ali fervoroso para fazer a obra do Senhor. Deus não quer que nós venhamos ficar parados. O outro exemplo disso é que Jesus vai dizer, que aqueles homens chegam até ele e perguntam: Senhor, quem é o mais chegado no teu reino? E Jesus, ele pede que traga a ele uma criança. E ele diz assim: aquele que for humilde como esta criança, este reinará o reino dos céus. E eu gosto muito dessa comparação de Jesus, porque quando nós olhamos para uma criança, nós podemos ver justamente que uma criança, ela não fica no modo automático. Uma criança, ela começa ali engatinhando, mas ela, quando começa a engatinhar, ela não paralisa ali. Ela não pensa: eu já sei engatinhar, então está bem. Não, ela começa a querer agora dar seus primeiros passos. E muitas das vezes ela ainda nem sabe andar, mas ela já está tentando correr. É isso que Jesus espera de mim e de você. É isso que Jesus está dizendo naquele momento: olha, vocês já me adoram, vocês já me reconhecem como teu Salvador. Agora ide pregar o Evangelho a toda criatura. Agora ide em meu nome, vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, não seja um crente dramático. Não se acostume com a posição em que você está. Procure cada vez mais avançar. E se nós continuarmos meditando na palavra de Jacó, na vida de Jacó, nós vamos ver que a todo instante Jacó foi próspero ao Senhor. Jacó sempre se colocou na brecha e nunca perdeu sequer uma oportunidade. Nós também podemos ver isso mais à frente, quando Jacó bota no seu coração em retornar à sua terra para estar com o teu irmão Esaú. E no caminho, a palavra vai dizer que enquanto Jacó está sozinho, ele encontra com um anjo ali. Jacó, ele não se prostra. Jacó, ele luta com um anjo. E aí o anjo pergunta para ele: Jacó, o que tu queres que eu te faça? E ele fala: me dá a tua bênção para depois subir. Jacó está sempre pronto para receber do Senhor. Jacó, ele não está acostumado, ele quer mais. Jacó já havia recebido a primogenitura, já havia conquistado a esposa que ele almejava, mas ele queria mais, ele não parava, ele não se prostrava. E o verdadeiro adorador, ele não se prostra. Aleluia! Amados, venha ainda mais buscar o Senhor de todo o teu coração, e coisas grandes verás, porque o Senhor, aleluia, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor, Ele não desampara um dos seus, ainda mais quando somos fervorosos, quando desejamos fazer a obra dele. Amém? E esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa me
ministrar melhor ao coração de cada um de vocês. E não se esqueça, se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário da Palavra do Senhor. Compartilha com um, compartilha com dois, para que mais almas venham ser edificadas. E se você ainda não é inscrito, chegou aqui por agora, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Bye, bye!